Então vamos à proposta propriamente dita para observar o que se manda e obedeçamos, pois. A prova de redação apresenta duas propostas de construção textual, uma carta e um texto dissertativo. Escolha uma delas para produzir o seu texto. Observe rigorosamente as orientações abaixo. Ótimo entendermos isso. Então, se estivesse sentado nessa universidade, através do trabalho pela UNB, faria o quê? Eu já sublinharia as duas tipologias textuais, os dois gêneros textuais cobrados, carta e texto dissertativo. Eu não preciso fazer as duas. Por quê? Porque o enunciado já determinou que eu posso escolher uma delas. Então, quer dizer que se eu tenho mais habilidade, mais aptidão com a carta, vou escrever a carta, escreverei a carta, mas é claro, sempre pensando na questão do cabeçalho, se a UNB normalmente exige. Como é que você fica sabendo disso? Procurando concursos anteriores. Por quê? Porque é essencial. Você que pretende inscrever-se para qualquer concurso, avalie as provas anteriores, tenha contato com o que se pediu e possivelmente o modelo, a modalidade carta já foi solicitado outrora. E, consequentemente, já se sabe qual é o padrão da UNB, que, aliás, é o padrão dela, instituição, não é de todas. Há sempre uma variação de universidade para universidade quanto ao aspecto carta. Aí você diz, não quero carta, a carta me complica, tem o cabeçalho, então lá vou eu, Brasília, tal data, o ano e tudo mais, isso me complica a vida, eu quero a dissertação que é mais acessível para mim. Ótimo. Vá para o texto dissertativo. Mas você ruma para o texto dissertativo com uma certeza. É necessário argumentar com propriedade. E ao trabalhar a sua argumentação, ela não pode ser vazia, tampouco pode ser superficial. Dizer aquilo que todo mundo sabe. E ter o hábito de culpar sempre os outros. Há alguns candidatos que têm mania de dizer que todo governo não presta, que todos os políticos são corruptos, isso ou aquilo. Bom, esse é um jargão equivocado. Primeiro porque se um governo não presta, ele foi eleito por nós. Consequentemente, quem será que não presta? Quem elegeu esse governo? Então o raciocínio, mas você diz assim, mas eu não fiz sozinho. Pois é, mas é responsável pelos fatos da história. Um certo político nordestino disse certa vez com propriedade isso. Todos nós, pela ação ou pela omissão, pelo estímulo ou pela incompreensão, somos responsáveis pelos fatos da história. E ele estava coberto de razão, porque fazendo ou deixando fazer, somos responsáveis sim e devemos agir. Consequentemente, a nossa dissertação deve ser fruto de um texto bem acabado, de um texto muito bem redigido, no qual se prove uma tese. E a tese é a nossa defesa sobre determinado assunto. Daí a importância de redigir dissertações. Se a dissertação é argumentativa, melhor ainda, porque ela pede que você tome uma posição. Tomar uma posição é sair de cima do muro. Gosta ou não gosta? Quer ou não quer? Aceita ou não aceita? Isso é essencial, sobretudo em temas capciosos. Em temas de grande comoção social, de grande polêmica. Mas voltemos ao texto propriamente dito. A. O tema deve ser desenvolvido segundo a proposta de redação. Com a finalidade de auxiliar o seu projeto de texto, o tema vem acompanhado de uma coletânea que tem o objetivo de oferecer uma compreensão prévia e abrangente da temática proposta. Observação. Os textos da coletânea são excertos do original. B. Sua redação será anulada se você fugir ao tema proposto, desconsiderar a coletânea, não atender ao tipo de texto proposto, assinar o texto. Olha, aí vale sempre uma recomendação. Existem algumas situações que anulam a nossa prova. Uma delas é assinar o texto. Por isso, se você optar pela carta, não assine a bendita carta. Mas eu quero colocar o meu nome porque... Esqueça. Isso anulará. É um concurso público. Estamos falando da Universidade Nacional de Brasília. Daqui a pouco falaremos sobre a Universidade Federal do Tocantins, instituições públicas, instituições que não aceitam que você se identifique. Por quê? Porque isso pode gerar um exemplo de má-fé por conta do concurso. Veja, não estamos dizendo que você está agindo assim, mas
aí vale a máxima. Não é permitido para ninguém. Então não podemos ser exceção, não há exceção nesse sentido. Também há um descumprimento total da proposta quando nós queremos zerar. E isso acontece com alguns candidatos. Parece que eles procuram mesmo anular a sua proposta fugindo da temática. Ora, se a temática pede a você que escreva uma carta, hipoteticamente, para o governador do Distrito Federal, para o governador de Brasília, sobre a desocupação de áreas que foram invadidas há quase uma década, há mais de uma década, pelos candangos e tudo mais, você deve escrever para ele. E isso não, mas aí você muda de assunto e resolve escrever para o presidente do Congresso Nacional falando sobre os gastos de mais de 6 bilhões sobre o Congresso Nacional. Alguém dirá assim, mas tudo é política. Não, mas o caminho é errado. Qual foi a proposta? Para você escrever ao governador de Brasília, não ao presidente do Congresso Nacional. Então os encaminhamentos são errados, o que acontece com a tua proposta? Zero. Então tome muito cuidado com isso, obedeça às orientações. Um pouco mais. Tema: comunicação, mídia criativa. Muitas instituições de ensino superior, ao fazer os seus textos redacionais, trabalham com perguntas. Então, comunicação, mídia criativa, por quê? 2 pontos, entre aspas, mídia, e a pergunta, é criativa mesmo ou não? Ou será que ela nos insufla a fazer outra coisa? Claro que na proposta isso aparecerá de maneira interessante. Então, deixando Brasília, muito próxima dela, Tocantins. E é claro, a Universidade Federal do Tocantins com a segunda proposta, a comunicação mídia criativa. É para lá que vamos agora, com as instruções e também com a prática da coisa. Eleição das 7 maravilhas foi farsa em escala global, diz jornal. 9/7/2007, 8h19. Um editorial publicado nesta segunda-feira pelo jornal espanhol El Mundo afirma que a eleição das 7 novas maravilhas mundiais, entre as quais figura a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, foi uma farsa em escala global. O jornal afirma que os espanhóis ficaram profundamente decepcionados ao saber que o candidato do país, o monumental palácio muçulmano da Alhambra, na Andaluzia, não receberá o status. A explicação é bem simples. A eleição se deu por votos através da internet e de telefones celulares. O Brasil tem 188 milhões de habitantes, por isso existia um potencial de votantes muito maior que a Espanha ou a Grécia, que concorria com a Acrópole. O que o organizador Bernard Weber fez não foi divulgar estas grandes maravilhas artísticas do mundo, e sim tirar proveito delas do ponto de vista econômico. O que é incrível é que prefeituras e instituições públicas em todo o mundo tenham se prestado a participar desta farsa global. A crítica ao concurso e a contestação à eleição do Cristo Redentor ecoou em outros jornais da imprensa europeia. Do país que concorria com a Torre Eiffel, o francês Le Figaro lançou a crítica ao número oficial de votantes. A organizadora New Seven Wonders reivindica 100 milhões de votos. 100 milhões de votantes? Certamente não. O direito estava limitado a um voto por endereço eletrônico, nada impedia de utilizar vários endereços por pessoa e multiplicar da mesma forma os votos por mensagem de celular para rechear as urnas virtuais, criticou o jornal. A nova lista se firmará